Desculpe se interrompo a sequência da reunião, mas tenho ordens para poder aqui me apresentar. Sou o dirigente executivo das tarefas desta casa. Aquele que distribui as funções sob a orientação do dirigente espiritual Henrique Carroá. Nas reuniões de hoje, a importância de regularem os pensamentos é muito grande, pois lidamos com todos os tipos de problemáticas espirituais e físicas, naturalmente do corpo que nos compõe fora da matéria. Cada alma sofrida, cada alma desestabilizada, cada alma dispensada do corpo físico, sob a sua própria atuação degenerativa, sendo expulsa, ela vai chegar a nós com um total desespero, com totais distúrbios, mazelas, degenerações de todo tipo. Portanto, meus amigos e irmãos, a nossa função, eu digo a vocês, que nos compõem porque a elas nos integramos e gostamos de executá-las, mas elas são profundamente sofridas, desgastantes e lamentosas, se posso dizer assim, porque assistimos a todas as degenerações que ocorrem na esfera terrena, às quais vocês participam através das comunicações televisivas e onde vocês não conseguem penetrar na sequencial espiritual que acontece em todos esses momentos. Como dirigente executivo, como amigo que sou e que gosto de ser de todos aqueles que acolhemos aqui. E como vejo vocês buscarem esta casa com o interesse de um maior entendimento, de um alívio, de uma esperança. Recordo a cada um que vocês têm um peso grande nesses momentos em que aqui estão, que aqui adentram, um peso grande em todas as almas que entram aqui. Posso dizer escalpeladas pelos martírios que sofreram e que se impuseram no seu corpo físico. Vocês têm um peso grande e uma responsabilidade de colocar os seus pensamentos no conduto fluídico energético certo, impulsionando as suas vontades para que nessa fluidificação e nessa boa vontade de vocês nos ajudem a estabelecer no plano espiritual que se integra nesta casa entre vocês, acima e abaixo de vocês, para que se integrem em cada corpo deflagrado, em cada um de nós que estamos nas disposições de ajudar, para que tenhamos força, para que tenhamos amplitude de percepção, discernimento,
amor direcionado às palavras e atitudes certas. Vocês têm um peso em suas mãos e esse peso irá às suas consciências para que possam entender a necessidade premente de ajudarem aos irmãos de campo espiritual que aqui estão, que aqui adentram e que aqui procuram este campo. Porque se o desamor, a depressão, as obsessões, as desorganizações humanas, as poluições morais, as atitudes degenerativas de poder e de ambição excessivas tomam conta da esfera, nós arcamos com tudo isto num percentual imenso, não visualizado por vocês. Mas, se vocês souberem se colocar com seus pensamentos e suas vontades em todos os lugares que adentraram e principalmente dentro dos seus lares, de maneira positiva, generosa, irão criar ambientes fluídicos, positivos e harmônicos, ampliando esses ambientes à esfera das suas cidades, dos seus estados, do seu país, e naturalmente enviando isso para fora da esfera celeste. Assim, irmãos, aqui venho a demonstrar que tudo que foi explanado pela irmã dirigente aqui, hoje, é de fundamental importância. E aqui estamos também para agradecer a todos vocês que aqui se doam, que aqui penetram, doando o seu tempo, as suas mãos, a sua boa vontade e a sua capacidade fluídico-energética. Obrigado pelo carinho, desculpem a intromissão, mas o nosso dirigente espiritual abriu esse espaço a estes esclarecimentos. Que a luz do Senhor habite o campo íntimo de cada um de vocês e que, através da caridade que estão possibilitando a seus próprios espíritos, possam dilatar a todos aqueles que constituem o seu ambiente particular e social. Jesus esteja no coração de todos. Boa noite. E, amigos, mas uma vibração muito boa, muito forte. Ele está aqui do lado, é um homem alto, forte, que coordena todos os trabalhos aqui da casa. Então, temos só que agradecer, né? Eu acho que não precisa mais de leitura, né? Já tivemos uma harmonização muito grande aqui. Carol está dizendo que vai entrar direto. Então, vocês podem perceber que, de repente, não sou mais eu e que ele entra direto. É uma transfiguração. Então, buenas noches. Que a paz do Senhor estimule cada um de vocês a trabalhar para o seu próprio bem, para o seu próprio segmento de fé, de amor, usando discernimento maior as suas vidas, a toda a programação kármica de cada um de vocês. Vocês percebem que
Muitas vezes eu faço isto para vocês verem como o espírito tem uma atuação forte quando existe uma afinidade. Esta atuação entre mim e a irmã é uma de vidas e vidas e vidas, por afinidade espiritual. Mas isto acontece muitas vezes nos processos obsessivos, quando são atuações negativas, degenerativas. Então, muitas vezes, a criatura não sabe o que está falando, não sabe o que está fazendo, não é? Então, é da mesma maneira que acontece, por afinidades entre os dois. Compreenderam? Como estão? Bem, nós trouxemos a palavra do irmão, não é? Que coordena, com quem eu me comunico daqui, com ele, não é? Aqui dentro, pelo pensamento, e ele aqui, vamos dizer assim, movimenta todos os tratamentos espirituais acá. Querem dizer alguma coisa sobre isto? Perguntar alguma coisa? O nome dele é Jacinto. Tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Hoje é dia de nossa conversa, do nosso diálogo. Não tem? Nada a perguntar? Nada a falar? Não? E as dúvidas sobre o que a irmã falou a vocês? Muitos de vocês não têm o estudo, não é? Vocês conseguiram entender tudo o que ela disse? Mas vocês que estudam nos ciclos, vocês vão entender. Mas outras pessoas não. Quantos de vocês hoje vieram pela primeira vez acá? Podem levantar o braço? Então, sejam bem-vindas. Então, tudo isto, às vezes, está ainda distante do seu conhecimento, não é? Mas é de uma importância muito grande essa explicação. Existe alguma dúvida? Eu sei que tem, por isso que eu estou perguntando. Nenhuma dúvida? Muitas vezes é visto como uma contaminação, né? Como se fosse bactérias que permeiam ali o perispírito ou está realmente... Não, nós vemos através, digamos assim, das cores que envolvem o corpo espiritual. Naturalmente que nós vemos as contaminações que existem no corpo espiritual, através de rombos, etc. São também alimentadas pelo pensamento, tudo pensamento deletério ali, né? Tudo pensamento. E pode criar vermes através do pensamento. Vermes no corpo espiritual. E dando vermes no corpo espiritual, ele passa para o corpo físico. E aí explode com vermes numa ferida, num órgão interno, etc. Você pode ver o irmão que estava cá, ao meu lado? Aqui, né? Uma viração. Ele tem uma condição íntima, não é? Uma força muito grande para poder lidar com todas as problemáticas, direcionar cada caso para um setor, para um grupo de irmãos que especialistas naquele caso. Então, ele tem uma condição de, vamos dizer, entre as manobra muito grande. A gente sabia que... Eu ainda não tinha ouvido falar, né, irmão, que nós tínhamos aqui. É um diretor executivo espiritual. É um dirigente executivo aqui. Esta casa não tem só este salão. Sim. Ela tem andares para baixo, tem andares para cima, tem uma expansão para cima deste ossário aí. Então, não é só isto aqui. É uma outra fachada diferente, já está desenhado isto. Não é? Então, temos um trabalho aqui grande. E ele, no caso, muito pungente, eu não sei o nome correto. Sim, sereno, forte...
sereno, forte, apto a este trabalho Firme. que não é fácil. E passou firme demais nessa condução. Exatamente. Muito sério também, mas muito suave ao mesmo tempo. Muito suave. Que é o grande segredo. Ser Um firme, grande amor, sério. um grande coração. Carroá. Muito abalado. Carroá, hoje eu vim aqui até em busca de ajuda mesmo. Você tem que fazer algo para o seu emocional, para sustentar você. Eu vou te dar um livro aqui, você vai ler. Você precisa interiorizar-se, fortalecer-se. Você quer se fortalecer no exterior, não é assim. Não é assim. Equilibrar o emocional de você. Só isso. Não tem ninguém com você. Aliás, essa doença, depressão, é uma doença deste século todo, da grande maioria. Por quê? É uma carência. Carência. Falta de amor autêntico. Vamos dizer assim, é uma movimentação íntima, negativa, por não obtenção de bens ou materiais ou bens afetivos. Então, há um abatimento da alma. E a alma, às vezes, não consegue, a criatura, às vezes, não consegue reagir. Ela precisa de uma ajuda, de um enfoque mais forte, não é verdade? A grande maioria que lidamos está num processo depressivo. Querem perguntar mais alguma coisa? Isso tudo é muito interessante, essa dinâmica que acontece de dilatação do pensamento de vocês, da vontade de vocês. Sabe o que ocasiona aqui? Às vezes tem que quase colocar um sinal de trânsito aqui nas correntes que estão de pensamentos entre vocês, porque várias correntes, vários pensamentos estão se abalroando. É como se tivesse aqui uma avenida com tantas estradas como tem tantas pessoas acá. E cada estrada é um pensamento de vocês. Imaginem isso, como se cruzam, ou se abalroam, ou então um pensamento vai e colhe, vai no mesmo patamar fluídico energético, quer dizer, a energia fluídica, ela acompanha aqueles fluidos em semelhança. Deu para entender? Assim como vocês tivessem aqui todas as avenidas e vocês transitando, vocês encontram um amigo e aí dizem, espera, eu vou junto com você. Vira a direção do carro e vai junto. Diga. Carroá, eu vou dizer a você como é realmente forte o nosso pensamento e as nossas sensações. Se você está bem, se você ficar firme, tudo, né, fluindo assim com paz, com harmonia, você se amando, se equilibrando. Mas basta você oscilar um pouquinho, ter assim uma preocupação, você não ficar bem, achar... sair de um estado de equilíbrio, não é? E sofrer às vezes, porque você não gosta do que você viu, não com você, mas entende? Como você sofre. Sim. Adoece seriamente mesmo. Pois mas não é bem assim. Olha só, o que vocês veem no mundo hoje, vocês não podem, vocês vão olhar, participar, mas vocês não podem trazer a vocês. Eu sei. Não pode trazer a vocês. Porque cada um está no seu estágio que precisa estar vivenciando o que precisa vivenciar. O que vocês vão fazer? Oração. Oração. É só. Vocês não podem estar lá tirando ninguém da lama, vocês não podem estar lá trazendo as mulheres sem os seus véus e sendo machucadas de toda maneira. Então vocês vão rezar. Só. Não é frieza, é entendimento. Entendimento. Vocês vão olhar, participar, vocês não vão ser os salvadores do mundo,
Antes, vocês salvem-se a vocês mesmos. A vocês mesmos. Cuidando, praticando a caridade a vocês. Compreenderam? Diga, irmão. Olha, a gente pode dizer, então, que a depressão é uma doença espiritual do nosso século. Do nosso uma doença milênio. Espiritual, sim, pode. E como ajudar aquele que está na situação e ajudar aquele que está ao lado? Nem sempre ao lado. Nem sempre. Existe a auto-obsessão. Sim. Não, mas eu digo o encarnado que está vai ter que ter convivendo um tratamento psicológico na esfera terrena e um tratamento espiritual na esfera espiritual. Certo. Então, as duas coisas. Tem que ter as duas coisas. As duas coisas. Tratamento terreno exatamente. E o espiritual também. É concomitante com o tratamento espiritual. Entendi. E a mesma coisa para quem acompanha? O físico, o companheiro, a pessoa que está... Sim, depende se ele estiver também baqueado com isso. Se não estiver... Mas até para saber ajudar. Sim, para saber ajudar na parte física. Sim, na parte física. Porque lógico. na parte espiritual ele pode saber através das orientações de leituras, de orações, de diálogo, assim. É isso aí. Ok, obrigado. Muito bem. Não há mais dúvida? Olha, nós estamos chegando ao final do livro. E depois, o que fazer, né? O que eu estou escrevendo, eu não acabei. Já fiz 50 capítulos. Mas este vai dar uma confusão muito grande. Porque este que eu escrevi, não é? Sequenciais kármicas, sequenciais. Muitas pessoas que vêm pela primeira vez não têm o conhecimento do estudo da doutrina espírita cristã, não vão conseguir entender, porque é um livro que vai exigir um conhecimento maior, para que tem que ser numa reunião direcionada àqueles que já fizeram todos os ciclos. Já fizeram os 7, 8 ciclos, porque senão eu não posso abrir isto e vai causar uma confusão muito grande. Muito bem. Vocês que vieram hoje pela primeira vez, é uma reunião praticamente que não é a que deve ser para aqueles que vêm pela primeira vez. Porque essa reunião nós trabalhamos este livro aqui escrito por mim, Processos Kármicos. Será que depois de desencarnar vocês vão ter condições de ajudar a estas almas assim sofridas? Será? Amigos, nós temos que buscar na vida atual de vocês um equilíbrio emocional. Nós temos que afastar de nós as divergentes atuações. Nós temos que parar de promover situações dentro do lar negativas, rancorosas, porque tudo aquilo que nós produzirmos em nós vamos distender no corpo espiritual após o desencarne. Nós vamos nos fazer ver em tudo aquilo que nós fizemos. Então, nós temos condições no plano espiritual, e o irmão que falou com vocês, de ver as atuações pretéritas e fazer um tratamento adequado. Não precisa trazer, como os médicos trazem, a criatura num sono sonambúlico, digamos assim, para levar a criatura a tempos pretéritos. No plano espiritual, nós não precisamos disso, apenas nós vemos isso na tela mental de cada um, como vemos na tela mental de vocês. Então, ninguém se esconde. Não tem esconderijo. Não tem burlar alguma coisa. Não vai burlar nada.
aos olhos da espiritualidade que trabalha para isto. Então, esses irmãos se trazem sobre atuações degenerativas. Por quê? Por vários motivos, não é? Quando eu digo assim, eu vejo no mundo aqui atual prostituições de toda a ordem, prostituição moral, prostituição de caráter, prostituição dentro da área de poder, da área política, da área acadêmica, da área de todas as organizações que têm uma rédea na mão e dentro também de todos os lares que trazem todas essas desorganizações para dentro dos lares. Então nós vemos isto. E às vezes as pessoas querem enganar, chegar aqui com uma cara de anjo, não é? Mas não existem anjos na Terra, né? Existem criaturas que estão trabalhando para o seu crescimento. Vocês trabalham para o seu crescimento, não é? Empregando tudo aquilo que já recolheram em si. Agora, a vigilância é diária. É diária. A grande maioria pensa, tem um espírito encostado em mim, por isso que eu sou assim. Tem. Vocês. Vocês estão encostadinhos em vocês. Vocês são espíritos. Não tem. O emocional de vocês é tudo que vocês são em corpo espiritual. O emocional. Deu para entender? Nenhuma pergunta, nada? Lembra onde nós paramos? Nós estamos num capítulo em que falamos das linhas divisórias do passado. Os que vieram pela primeira vez estão pegando isto no final, difícil, não é? Mas esse livro fala, eu coloquei este livro, ele é toda a parte teórica dos planos encarnatórios feitos no plano espiritual. É toda a teoria que eu coloquei nesse livro. Então é o livro que tem que ser estudado. Então, eu pergunto a vocês, olhem só, tens antipatia por teu irmão? Está dentro já do capítulo. Quem sabe roubaste sua mulher ou espezinhaste em algum instante do passado? Ele não consegue te aceitar? Procura seu olhar e tenta, com palavras mais amenas, encontrar o que de bom existe dentro dele, a derrubar essas linhas, as divisas que os separam. Isto existe dentro do lar. Muitos de vocês não conseguem olhar dentro dos olhos daquelas pessoas que moram com vocês. Então, as pessoas dentro do lar têm os seus limites, têm divisas. As divisas são as dificuldades que se trazem hoje e que vêm do passado. Não é assim? Vocês não têm limitações uns com os outros? Tem. Tem limitações. Uns menos, outros mais. Mas há limites. São as necessidades encarnatórias que vocês vêm vivenciar. Tem ciúme de teu pai com tua mãe? Às vezes tem. O passado nos poderia apontar duplas vivências em disputas de um amor. Ou mesmo que dentro de ti exista um sentimento de posse, de ciúme, por não teres tido mútuo numa vida anterior e agora quereres tudo a te pertencer. Isto são alguns exemplos. Filhos que têm e que disputam com o pai o amor da mãe. Não é isto? Existe isto aqui? Sim, o pai ou a mãe. Acontece do pai ter ciúme dos filhos com a mãe também. Exatamente, né? Isto. É por isso que eu estou falando. O pai com ciúme dos filhos ou de um filho com a mãe. Não é? As hipóteses sobre isto variam muito. Mas o que interessa é que busquemos, em primeiro lugar, olhar para dentro de nós.
corrigindo os nossos defeitos, buscando ver quem na realidade nós somos, porque vocês não conseguem ver como vocês são. Aqui tentemos conjugar vivências, sendo mais compreensivos, pacientes e irmãos. Afinal, somos todos participantes ainda de um mesmo processo coletivo, a tentar alinhar melhores sentimentos e valores, a serem exalados a este universo que nos abriga e nos permite dele usufruir do melhor, com o alimento material, terreno e fluídico. Aquele ambiente do lar é o nosso mundo íntimo. É aquele mundo que vieram muitas almas habitar aquele mundo terreno, o lar terreno entre consanguinidades ou não, mas aqueles que conjugam o mesmo viver. Então, esse mundo íntimo, familiar, é aquele que vocês têm que se trabalhar mais. Mas não adianta dizer, mas eu não consigo, ele inferniza a minha vida. Pois é, mas por que ele inferniza a sua vida? O que você fez na vida passada? Você infernizou a vida do outro? Então, não tem vítimas, não tem coitadinhos. Não se tem pena de ninguém. A pena deprecia, fragiliza. Você tem que ajudar muito com a oração, com a sua palavra, com os diálogos, mas não pena. Aqueles que estão dentro do lar precisam e vieram para se entender e se amar e se aceitar. Não é à toa que estão juntos. Assim, para visualizar as linhas divisórias do pretérito, quer dizer, cada um de vocês tem o seu limite, basta que olhemos para nós. Nossos sentimentos e performances atuais, e para o próprio relacionamento que temos com os irmãos que nos acompanham. Vocês querem conhecer o pretérito de vocês? Olhem o que acontece com vocês intimamente e o que acontece com o grupo familiar. Olhem o que vocês consegue estabelecer para dentro dos seus lares. E o que você não consegue estabelecer são as dificuldades. Olhe para o outro que está ao seu lado, não importa se seja pai, mãe, irmã, avô, tio, não. Olhe para o outro de fora, como espectador. Como espectador. Então visualize no outro um irmão fora da consanguinidade. Um irmão em que você consegue visualizar as dificuldades dele para com você, a de você para com ele. Olhe sem querer dizer que ele é o responsável pelo seu sofrimento. Não. Sempre o outro, não é o outro, somos nós. Nós, olhemos a nós. Vocês vieram sozinhos e vieram sozinhos para se exercitar. Vocês vão voltar sós. Então não tem vítima. Nós viemos para a caridade a nós. Não adianta quando eu digo, entro aqui, eu tenho mediunidade, quero fazer caridade. Muito bem, a sua mediunidade vai fazer caridade em primeiro a você. Em primeiro lugar, caridade a vocês. Não adianta ir para a África, para isto, para aquilo, a fazer caridade a lá. Não, faça aqui. Primeiro a vocês. Se cada um fizer isso assim, o mundo vai ficar melhor. Então é caridade, é autoconhecimento, é análise íntima, é pensar à noite quando deito o travesseiro, é pensar quem eu fui hoje. Quem eu fui para minha mãe, para meu companheiro, para minha esposa, para a sociedade, para dentro do meu trabalho. Quem fui eu hoje? Como eu me expressei? Com você mesmo. Não, mas o outro, eu fui assim porque o outro me provocou. Não, o outro fica de lado. É você, você, você. Não é egoísmo. Todos viemos sós para trabalharmos a nós, em primeiro lugar. Você trabalhando assim, você vai ser exemplo.
de outro. Essas linhas tensas e onerosas que nos acompanham nos relacionamentos precisam ser cortadas. Agora, nesta vida, para que não sejam fortificadas pela nossa intemperança e falta de percepção sobre quem somos e o que viemos fazer. Então, não podemos dar continuidade a isso. Não podemos continuar com ódio a ninguém. Não podemos continuar com picuinhas, coisas pequenas. E não podemos exigir do outro o que o outro não tem para dar, o que o outro não consegue dar. Porque a linha divisória de atuação do outro é uma, a sua é outra. Deu para entender? Alinhemos que? Paciência e humildade. Observemos nossos atos e os das criaturas que nos envolvem. Tentemos desobstruir laços de desamor. Por favor, não levem para o túmulo o desamor a alguém. Não façam isso. Isso vai calcar muito em vocês. Vocês vão sofrer por isto. Desafetos, os quais não vemos razões para que existam. Analisemos o nosso relacionamento com as almas, principalmente as de dentro do nosso lar. E busquemos uma harmonia maior no convívio múltiplo. Com isso, estaremos ajudando-nos a diminuir ou acabar com as linhas que nos sufocam, que nos dividem por ainda pertencerem a um passado delituoso ou ignorante. Precisamos viver num só campo de vibrações amigas e equilibradas. Porém, é necessário que façamos um trabalho firme, lúcido e constante, a criarmos colóquios hermanos e de entendimento, amor e paz. Então, cabe a cada um de nós estabelecer o campo fluídico do ambiente em que nós vivemos. Será que estão conseguindo fazer isso? É isso que eu gostaria de saber. Até que ponto nós realmente nos conhecemos? Acho que nunca em totalidade, ou sim? Como é que... Eu acho que hoje se conhecem só pelo que vem no espelho. À medida que nós estamos vivendo... Pois é, mas sabe por que eu digo isto? Me desculpem. É que vocês não têm tempo para parar e se analisar. Mas nós conhecemos as nossas reações. Conhecem, mas não as inibem por a maioria das vezes. Não, né? Pois é. Então, esse é um exercício, na verdade. É um exercício constante. Porque o ideal... Eu acho que ninguém se conhece totalmente numa encarnação. Acho que tem muitas coisas, né, escondidas que não vêm à tona. Você não se conhece totalmente. Não, você não se conhece totalmente, mas tudo vem à tona nesta vida. Vem? Vem. Ah, que bom. Tudo que foi programado por vocês vem à tona. Sim, não que está em corpo espiritual. Tudo que foi programado, vocês são aquilo que pensam, que falam e que atuam. Atitudes. Integralmente. Agora, eu acho que não há tempo, vocês não têm tempo de fazer isso. Como eu perguntei à irmã, você faz o culto? Não. Você, à noite, quase não, só pensa nas coisas materiais. Quando vocês deitam, vocês têm que parar com todos os pensamentos sobre a materialidade. Tudo. Tudo. Quando eu digo assim, se tem problemas que para o dia seguinte, peguem um bloquinho, escrevam. Tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, providenciar aquilo. Acabou de escrever, coloque de lado. Agora vão cuidar de vocês. Tenho que ler, tenho que conversar com Jesus, tenho que me integrar e perguntar quem eu fui pela manhã. Quem eu fui, sair de si, sair da matéria. Não, esta não é, não digo que seja paradigma, não.
é uma autoavaliação, uma autoconscientização daquilo que vocês representaram naquele dia. Será que tudo que vocês fizeram, vocês gostariam que fizessem com vocês? Vocês têm que pensar nisso. Tem que trazer a vocês aquilo que vocês fizeram aos outros. Tem que parar e se autoanalisar. Não piedosamente, não. Inquisidoramente. Com força. Sabendo que nós erramos a cada momento. Nós escorregamos sempre. Nós precisamos rever se falamos por demais e o que falamos. Os excessos todos. Nós temos que vigiar a nós, amigos. Vigiar. O tempo todo. É uma autoeducação. Por isso é que eu digo, eu acho que as pessoas só se conhecem naquilo que refletem no espelho. Olhou ali, pronto, eu vou sair, vou isso, vou aquilo. Vocês não lembram que a cada atuação de vocês, a cada minuto das suas vidas, vocês estão atuando espiritualmente porque são espíritos. Atuando, então falando o que são em espíritos, pensando como espíritos, tomando atitudes como espíritos. Por quê? Porque vieram para um treinamento, para uma representação no teatro desta vida. É como se vocês estivessem representando um papel que exige uma atuação perfeita. Mas é um papel nesse teatro da vida que vocês erram os diálogos, erram. Que vocês tropeçam no chão do palco, que vocês buscam aplausos da plateia. Compreenderam? É isto. O que vocês querem me dizer? Pois é, vocês às vezes podem dizer, Carol, você é forte, você está colocando tudo isso e nós não conseguimos fazer. Conseguem sim, se quiser. Logicamente, vão fazendo exercício lentamente, pouco a pouco, vão se trabalhando nisso. E consegue, se vocês se propuserem a isto. Quando o senhor diz, façam caridade primeiro a vocês mesmos, Sim. Eu acho que muita gente interpreta isso como sendo tolerante. Não, pois é. Exatamente o contrário. Sim. Na verdade, quando a gente faz caridade, é quando a gente exige mais da gente, quando a gente se policia mais e é mais duro conosco mesmo. Tem que ser, mas ninguém quer, né? Pois é. Ser duro com si mesmo, vocês querem? Mas, na verdade, quando diga façam caridade, parece que, não sejam bonzinhos. Não, ao contrário, exijam, cobrem, porque só cobrem de vocês, cobrem. Só com luta é que a gente cresce. Exatamente, e que a gente amadurece. Exatamente. Então, por isso essa é a caridade a nós mesmos, né? Vocês têm que cobrar de vocês, amigos, cobrar. Por quê? Exigir. Porque quando desencarnarem, vocês vão cobrar de vocês algo que vocês não vão poder mais alcançar, que ficou para a vida terrena. Então, a caridade, principalmente os médiuns, não é? A caridade a si. Olhar para si. Estou doando? Estou equilibrado? O que vocês acham? Meu Deus, silêncio, por que isto? Eu digo sempre, vocês querem conversar com o espírito do pai, da mãe, da avó, do filho. Eu estou aqui como irmão para conversar com vocês. Quando o senhor diz, vocês estão equilibrados, estão se policiando, muitas vezes é difícil essa análise. Porque, por mais que a gente ache que a gente está fazendo melhor, acho que... Sim, mas você não vai exigir hoje de você o máximo. Você vai exigir aquela dose homeopática, mas constantemente. Criar hábitos. Vamos criar hábitos.
Já aconselhei a vocês, ao deitar na cama, criem o hábito do livrinho de autoajuda ao lado. Perguntem para o mentor que está ao lado, que acompanha o amigo espiritual, o que eu estou precisando. Isto todo dia eu falo para a irmã. Então me mostre. E vai abrir no lugar certo. Entende? Vocês têm que criar este hábito. Porque, pelo menos, é uma orientação a vocês no momento de relaxamento que vocês precisam. Diminuir o hábito de olhar menos o WhatsApp e mais o livro lá, né? Pois é, esta coisa... É um hábito, né? Sim, mas na hora de dormir, vocês trazerem a vocês as contaminações de tudo que acontece no mundo não é bom. Vocês têm que dormir relaxados. Relaxados. Na quinta-feira, antes do carnaval, minha filha mais velha foi furtada. Aí quando eu fui pegá-la na rodoviária no sábado, ela veio me contando como é que ela se sentiu esses 10 dias sem o smartphone. Ela falou, eu fiquei impressionado como eu estou dependente disso, pai. Todos vocês. Minha mão, eu estava deitada na cama, minha mão ia assim na mesinha de cabeceira, quando eu olhava não estava lá. Então, é uma coisa... Isso é um hábito, né? Sim, criou um hábito, mas o hábito à noite é pernicioso. Mas vocês se permitem este hábito pernicioso. Por que não criar um outro hábito? Porque isto não serve para vocês. A energia que vem dali não é boa. Concordam? Vejam como é difícil sair de um círculo material que lhes impõe atitudes. Como é difícil vocês saírem disto. É mais fácil você criar esse hábito do que qualquer outro hábito que traga a vocês uma tranquilidade. Vocês precisam dormir tranquilos, porque vão se desdobrar do corpo físico e de uma condição mais fértil para que a espiritualidade até possa ajudar vocês. Carla, essa reunião não é fácil, não é? É uma reunião difícil. Por que ela é difícil? Por quê? Faz vocês pensarem? Faz. E o que não é o hábito, vocês pensarem em algo difícil de executar, mas necessário. Vocês que vieram pela primeira vez, querem dizer alguma coisa? Querem me perguntar alguma coisa? Estão cansados? Vão chegar aos seus lares com tranquilidade, em paz, sabendo que vocês são espíritos dentro de um corpo que é útil ao seu exercício maior. E que como espíritos em continuidade, vocês precisam trabalhar a vocês. É mais do que importante, porque nós viemos à reencarnação para trabalhar a nós. Saímos daqui melhores do que quando aqui entramos. Para isso que viemos. E eu espero que a reunião de hoje tenha trazido a vocês uma conceituação mais forte do viver espiritual. Mesmo do início da reunião, em que o irmão veio conversar com vocês. Explicar como acontece aqui num campo de atuação espiritual. Que vocês possam entender isso e cuidar de vocês. Cuidar da sua alma, de vocês em espírito. Não é do espírito, é vocês em espírito. Que vocês possam entender isso e trabalhar seus valores, seguindo aquilo que a sua consciência ditar. Não pode ser nada imposto. Nós colocamos a vocês as oportunidades, nós damos uma visão a vocês, mas cada um de vocês tem que seguir a ótica própria. Jesus abençoe cada um de vocês, que possam ir em paz,
ter uma noite tranquila e aqueles que vêm nos vermos amanhã. Amamos vocês. Nós amamos vocês. Amem-se, amem-se. Não exijam nada uns dos outros, nada. Só doem de vocês. Aprendam a amar a vocês, a gostar de vocês, a cuidar de vocês. Não é egoísmo isto. Façam a caridade a vocês. E amem-se uns aos outros, como Jesus nos amou e nos ama. Buenas noches. Bonsoir.